Hoje vamos falar sobre algumas coisas do clube e como é que o clube age em alguns assuntos, tá certo? Os irmãos vão aprender e vamos mostrar que tudo que fazemos no clube tem base bíblica. Eu gostaria de começar a mensagem dessa manhã falando um pouco sobre uniforme. Eu gostaria que vocês já abrissem a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 3. Abram aí Apocalipse capítulo 3 e fica com a Bíblia aberta, que eu vou falar um pouquinho sobre uniforme. Eu estava pesquisando no dicionário, no Google, dicionário Google, e uniforme, quando a gente coloca lá o que significa uniforme, o que é uniforme, aí tem assim, ó, uniforme é que tem a mesma forma, ou aproximadamente a mesma forma, aparência, padrão, valor ou do mesmo tipo, análogo, idêntico ou semelhante. Então, uniforme é algo que, as crianças, eu quero que respondam as perguntas aqui. Uniforme é o quê? Padrão, é igual, é semelhante. Então, uniforme no dicionário é alguma coisa idêntica. Se alguém tiver aqui sem o lenço, ele está sem uniforme. O uniforme só é uniforme se for completo. Se o uniforme de uma empresa for uma camisa, uma calça e um tênis, e o cara um dia for de chinelo, ele está sem uniforme. Porque o uniforme é aquilo padrão. O uniforme é aquilo exato, exatamente igual, idêntico, não pode faltar nenhum item, tá certo? Aí outra coisa que diz aqui no dicionário, que é assim, ó, que não varia na sua forma, maneira, grau ou intensidade. Ou seja, o uniforme não tem variação. Como é variação? Ah, esse prendedor aqui é de pano, eu quero usar um de cabeça para baixo. Ah, eu gostei desse pin, mas eu não vou usar aqui, eu vou usar aqui do lado, eu vou usar aqui no bolso, do outro lado. Então, no uniforme não existe variação, não existe mudança, tem que ser daquele jeito e acabou, porque senão deixa de ser uniforme, deixa de ser padrão. Então, e o dicionário já diz isso sobre o uniforme, tá certo? No dicionário diz isso sobre o uniforme. Só que eu queria ler Apocalipse capítulo 3, verso 5, porque a gente vê na Bíblia um uniforme. A gente vê nesse texto aqui um tipo de uniforme que eu queria mostrar para vocês. Que tipo de uniforme é esse? Capítulo 3, verso 5. Vamos ler que uniforme é esse? Está cansado? Capítulo 3, verso 5, diz assim, ó: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem é que está falando esse texto? Jesus, porque ele diz, ó, que confessará o nome diante do meu Pai, ou seja, Jesus falando. No início aqui a gente vê que ao vencedor será dado vestes brancas, vestiduras brancas. Vestiduras que cor? Brancas. Será o uniforme dos salvos, uma vestidura branca. E nenhum texto da Bíblia vai dizer que vamos ganhar umas vestes amarela, ou roxa, ou de outra cor. Será vestiduras brancas. Agora em Apocalipse, vestes brancas significa outra coisa. Roupa branca, vestes brancas significa outra coisa. Sabe o que significa? Alguém sabe? Caráter puro. Caráter puro. Então, quando a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 5, que Deus, Jesus, vai dar ao vencedor uma veste branca, não quer dizer que é somente a roupa física, mas quer dizer que é o novo caráter. É um caráter puro, um caráter personalizado, um caráter uniformizado. Todos vão ter um caráter puro, um caráter santo. Amém? Vocês estão entendendo até aí o que vai ser o uniforme no céu? O uniforme no céu vai ser vestes brancas por fora, mas também vai ser caráter limpo por dentro. Amém. Todos os salvos vão ser renovados e restaurados. Olhando para cá, ó, todo mundo, eu quero vocês prestando atenção aqui. Centro direito, Pedro, por favor, olha aqui para nós. Olha aqui para nós.
Vamos dar respeito aqui a Ricardo. Ricardo está aqui em pé, cansado já de ficar em pé. Tá não, né, cara? Ó, então no céu vamos receber vestes brancas e o nosso caráter vai ser transformado, vai ser mudado. Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa. Se veste significa caráter, e no céu vamos também usar uniforme, vocês deu para entender um pouquinho porque o Clube Desbravador tem esse uniforme tão bonito? Vocês não entenderam, eu vou explicar agora. Porque estamos treinando o nosso caráter aqui para ter um bom caráter no céu, para nosso caráter ficar perfeito lá no céu. Então aqui, se o uniforme do céu quer dizer que é um caráter renovado, esse uniforme quer dizer que estamos renovando o nosso caráter, quer dizer que estamos trabalhando para ele ficar melhor. Aí no céu será completado, no céu será transformado de vez. Amém. Então esse uniforme tem esse significado. Por que nós usamos uniforme? Primeiro porque fazemos parte do exército de Cristo, e todo exército tem uniforme. Você já viu um exército sem uniforme? Quem já viu? Nunca, não existe. Até na Bíblia, lá em Ezequiel, se eu não me engano, 12:22, fala que o exército se vestia, era prioridade se vestir igual. Uma menção lá de um exército lá em Ezequiel. Então, se antigamente e hoje todo exército, toda equipe tem um uniforme, por que não o exército de Deus, né? Então a gente treina as crianças para ser exército de Deus, e esse uniforme, ele representa isso, representa que estamos mudando o nosso caráter. Então as vestes, o nosso uniforme do Clube Desbravador, ele é especial, porque a gente está mudando o nosso caráter constantemente. Cada vez que a gente conquista uma insígnia, quer dizer que melhoramos um pouco mais, quer dizer que aprendemos algo mais, quer dizer que estamos melhorando. Então, se o uniforme é isso, agora eu quero falar sobre um detalhe do uniforme. Tire o lenço aí, por favor. Tire aí. Me diga uma coisa, vocês já aprenderam o que é uniforme? Ricardo, sem o lenço, ele está uniformizado? Não. Ele pode até tirar outro detalhe e vocês nem percebiam. Pode tirar uma especialidade, pode tirar um pin de batismo, mas se tirar o lenço, todo mundo percebe que ele está sem o uniforme, que ele não está uniformizado. Coloca o lenço. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê o lenço é especial. A gente já mostrou em outras vezes qual é o significado do lenço. O que é que significa o lenço? Alguém sabe? Quer arriscar dos meninos? Vocês sabem o que é o lenço? Eu acho que eu falei lá no Calé. Não sabe? Pedro, Elizabeth, alguém sabe? Fernando? Não, o lenço, a cor amarela. Amarelo significa o quê? Não, setembro. Amarelo significa a excelência de Cristo. A excelência de Cristo. Agora preste bem atenção. O nosso uniforme geral significa que estamos trabalhando o nosso caráter, porque no céu vamos ter um caráter puro. Então a gente tem que começar a trabalhar o nosso caráter aqui, porque no céu vamos ter um caráter puro. Então o uniforme significa que estamos trabalhando o nosso caráter, mas o lenço, além de fazer parte do uniforme, além de mostrar para nós mesmos que estamos trabalhando o nosso caráter, o lenço significa a excelência de Cristo. É com o lenço que todo o uniforme faz sentido. Se você tiver só com o uniforme, sem o lenço, só a calça, a camisa, as insígnias, o seu uniforme não faz sentido. Mas sabe por que faz sentido? Sabe por que o lenço significa a excelência de Cristo? Vamos ler 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler versos 21 e 22. Pedro, 1 Pedro. Não, Marinho. Oi? A pessoa pode estar com qualquer roupa, mas se tiver com lenço, identifica que está com. Identifica que está com, que é desbravador. Exatamente. Olha só. Olha só como o lenço é uma peça importante. O lenço tem um significado extraordinário. Preste atenção. Todo mundo encontrou 1 de Pedro
capítulo 2, verso 21 e 22. Diz assim, ó: portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pode sentar. Aqui diz engano, engano. O dolo é engano. Aqui, em outras versões, nessa versão mesmo já diz aqui, ó, não cometeu pecado. Estamos falando de quem? Jesus. Jesus Cristo. Sabe por que Jesus Cristo é excelente? Porque ele não cometeu pecado. Então esse lenço significa a excelência de Cristo. Significa que Jesus Cristo não cometeu pecado, e ele está aqui no nosso pescoço para nos lembrar que também conseguimos vencer o pecado. Amém. Amém? É por isso que o lenço precisa estar no pescoço do desbravador. Quando você está sem uniforme, você pode colocar o lenço, que você já é identificado automaticamente como membro da excelência de Cristo, como desbravador. Isso é importante demais. O lenço mostra quem você é, de qual lado você está. E o lenço do desbravador, com esse significado da excelência de Cristo, preste atenção, faz com que a gente lembre, na jornada espiritual, a gente sempre via que a melhor maneira de evitar o pecado é lembrar que estamos na presença de Deus. A melhor maneira, infalível, se você pensar em pecar, você se lembre: eu estou na presença de Deus. O lenço é isso. É Deus está aqui, ó, no nosso pescoço. É o símbolo de que Ele está aqui. É um lembrete. Quando a gente vai esquecer, a gente baixa aqui e vê o lenço. Epa, eu estou de lenço. Rapaz, Deus está comigo. Deus está aqui. É a excelência de Cristo. Deus, Jesus veio aqui, não pecou, veio sem mácula, salvou todos nós. Então eu consigo ficar sem praticar esse pecado. É por isso que o Clube Desbravador, nós desbravadores, quando estamos de uniforme, a gente se policia ainda mais, porque existem várias regras para o uniforme. Se você anda de moto, você jamais pode ultrapassar um sinal vermelho de uniforme. É um péssimo exemplo. Se você está de uniforme, a gente vai utilizar, não utiliza de maquiagens fortes as meninas, porque Deus quer que o nosso rosto seja limpo, seja natural. Então, se a gente está treinando para um caráter no céu, a gente precisa se livrar de maquiagens, pulseiras, colares, brincos, coisas que não nos identificam, porque isso é o caráter que Deus quer formar, é sem essas coisas. A Bíblia diz que as mulheres são mais belas do que rubis. Então, se as mulheres são belas e perfeitas, por que usar joias, não é? Então, o uniforme, ele é para lembrar que tem coisas que a gente não precisa fazer. Mas é para treinar o desbravador que a gente não vai fazer essas coisas também sem uniforme. Então a gente não precisa ser obediente só quando está com o uniforme. Mas o uniforme é o treinamento para ser obediente. Entendeu? Então tem várias regras para o uso do uniforme. Quando a pessoa está de uniforme, um desbravador, e ele diz um palavrão ou algo do tipo, a gente dá uma repreensão. Olha, você está de uniforme, e a gente retira o lenço por algum tempo, por uma semana ou duas, porque é uma repreensão, é um meio de disciplina do clube. Retira o lenço, você está suspenso de usar o uniforme, porque você não merece usar ele, porque você está desonrando o uniforme. Mas isso é apenas símbolos, porque nós não podemos fazer essas coisas de modo algum, tanto faz com o uniforme ou sem uniforme, mas o uniforme serve para treinar o nosso caráter. Por isso é importante usarmos o uniforme. Gostaria de ler outro verso que está lá em Eclesiastes. Eclesiastes 5. Leia para mim, Davi, por favor. Não pega aqui.
Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Vamos abrir aí, capítulo 9, verso 8. Todo mundo encontrou? Esse verso aqui, quando eu li, eu só lembrei do uniforme do clube. Vou explicar a vocês. Se vocês lerem esse verso e não lembrar do uniforme do clube, depois que eu falar o que eu vou falar, vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar. Todo mundo encontrou? Capítulo 9, verso 8 diz assim: que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Queridos, a única coisa que eu lembrei quando eu li esse verso foi que você use sempre o uniforme e nunca te falte o lenço. Preste atenção, que você use sempre o uniforme e nunca que te falte o lenço. Esse verso, quando eu li, eu só lembrei disso. Esteja sempre com vestes brancas. O que é que significa a gente estar sempre com vestes brancas? Esteja sempre olhando para o seu caráter. Preste atenção nas coisas que você faz. Vamos manter o nosso caráter, um caráter de bondade. Vamos ser obedientes a Cristo. E nunca falte a presença de Deus, a unção de Deus na sua vida. Ore, converse com Ele, porque Ele te ajuda a ter um bom caráter. Você está me ouvindo, Pedro? Precisa de hora. Atenção. O verso diz que devemos ter vestes brancas e que nunca falte o óleo em nossa cabeça. O óleo significa a presença de Deus. Eu fiz essa analogia com o uniforme e o lenço, porque o uniforme representa uma modificação do nosso caráter e o lenço representa a presença de Deus em nossa vida. Então o texto se encaixou completamente bem na questão de que não falte o uniforme do clube e não te falte o lenço. Essas coisas não faltem no desbravador. Agora eu queria mostrar para vocês, a gente recitou aqui a lei dos desbravadores. Quem é que lembra a lei dos desbravadores decorado? Levante a mão. Sabe decorado, sabe? Quer falar aqui, Manel? Quer? Só que você lembrar, chega a falar, só que você lembrar, não precisa ser todo não. A lei dos desbravadores ordena-me. A lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal. Aquilo que a gente recitou aqui na frente. Tu lembra? As frases? É porque ele confundiu com ordem unida, não foi? Ele estava querendo fazer descansar aqui. Vá, depois a gente ensina. Ordem unida é outra coisa. Viu? Quer falar aqui, Ricardo ou Fernando? A lei dos desbravadores? Quem quer falar a lei dos desbravadores? Quer, Pedro? A lei dos desbravadores ordena-me cumprir fielmente a parte que me corresponde. Liga ali na frente. Chame ele, Maria, para frente. Chega. Elaine ajuda. Elaine quer vir ajudar. Chega. Ali na frente. Olha lá. Levanta os pés. Tá andando, parecendo que tá com peso. Tem que dizer a lei. Olha o microfone. A lei dos desbravadores ordena-me cumprir fielmente a parte que me corresponde. observar a devoção matinal. Observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um canto com o coração e aonde Deus mandar. Amém. Olha aí. O Clube de Desbravadores ensina essa lei para os meninos. Quem não decorou ainda, vai decorar, porque é um processo. Mas vamos ensinar essa lei aos meninos. Por que essa lei é importante? Primeiro mandamento da lei: observar a devoção matinal. O que é observar a devoção matinal? Vamos ler Mateus 6,33, o verso que todo desbravador deve saber de cor. Vocês vão aprender já. Mateus capítulo 6, verso 33. Muito bem. 6,33. Todos encontraram? Diz assim,
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, observar a devoção matinal é colocar Deus em primeiro lugar. Devoção matinal, devoção na primeira hora do dia, devoção a Deus na primeira hora do dia. Isso é observar a devoção matinal. Isso é uma lei dos desbravadores. Então os desbravadores precisam e devem fazer isso. Estudar a Bíblia na primeira hora do dia. Então, se você precisa se acordar, quem estuda de manhã aqui, levante a mão. Estuda de manhã, todos vocês? Pronto. Que hora vocês se acordam para poder comer, se arrumar e ir para a escola? Qual é o horário? 5 horas. Muito bem. Porque tem que pegar o carro de 6, né? Mais ou menos, 6h10, aí tem que chegar na escola antes de 7, né? Pois é, então 5 horas da manhã vocês estão se acordando para comer, se arrumar, tomar banho e ir para a escola. Pronto. Aí eu quero dar uma dica para vocês. Se a lei do desbravador é observar a devoção matinal, então precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Antes de ir para a escola, a gente precisa separar uns minutinhos ali para estudar a Bíblia. Você vai ler um texto da Bíblia, você pode estudar a lição, pode pesquisar na internet, mas você não pode sair de casa sem observar a devoção matinal. Essa é a lei do desbravador. Queridos, eu estou falando aqui para os desbravadores, mas é uma lei para todos nós. Quem não é desbravador vai ter que observar essa lei também. Todos vocês. É uma lei de observar a devoção matinal. Vamos lá para outra lei. Cumprir fielmente a parte que me corresponde. O que vocês acham que essa lei está mandando a gente fazer? Cumprir fielmente a parte que me corresponde. O que é isso? Vamos lá. Vou chamar aqui Estela. A Estela, né? Não, mas não. Anne, chegue Anne. Anne e João Neto. Aqui, João Neto. Anne e João Neto. Me diga uma coisa. Anne e João Neto foram fazer compras no supermercado, certo? Ele foi com a mãe dele, ela foi com a mãe dela. Só que aí, eles compraram tanta coisa e não tinham um carro para levar. E aí ficaram com as mãos todas marcadas das sacolas. Alguém já ficou com as mãos marcadas da sacola de tanto peso que levavam na mão só? É comum, né? Eu já fiquei muitas vezes. Então eles estavam com as mãos marcadas de tanta sacola que estava levando. Aí me diga uma coisa. Se João Neto estava lá no supermercado, mas ele estava levando só uma sacola, e Anne estava levando 10, qual é a parte que corresponde a Pedro? A Pedro não, João Neto. Estou confundindo. Qual a parte que corresponde a João Neto? Ajudar. É a parte que corresponde a João Neto, é ajudar, porque ele só está com uma e ela está com 10. Olha só, uma menina já tem as mãos mais frágeis, as mãos dela já estão virando calo. O dever de João Neto é ajudar o próximo, porque ele está mais leve, só está levando uma sacolinha, uma sacola bem pequenininha. Pode sentar, só para vocês andar um pouquinho. Então a parte que não corresponde, cumprir fielmente a parte que não corresponde, é a gente fazer sempre o melhor para os outros. A parte que nos corresponde. Então, se a nossa mãe tem um mandamento de Deus que diz honrar pai e mãe, não é? E diz até assim: se você honrar o pai ou a mãe, os seus dias de vida na terra vão ser maiores, vocês vão viver mais, é uma promessa de Deus. Então, se tem esse mandamento, quando a mãe diz assim: olha, eu vou trabalhar, quando eu chegar, eu preciso que os pratos estejam limpos, qual é a parte que nos corresponde? Lavar os pratos, não é? Aí o nosso pai diz assim: olha, eu vou trabalhar, mas quando eu chegar, eu quero que você tenha varrido o quintal. Qual é a parte que nos corresponde? Limpar o quintal. Limpar o quintal. Então, cumprir fielmente a parte que nos corresponde é tudo que é colocado para você fazer, você faz fielmente, sem reclamar, obedecendo seu pai, obedecendo sua mãe, cumprindo as tarefas da escola e ajudando ao próximo. Isso é muito importante. Ajudando ao próximo. E a gente vai ter outro texto ainda aqui sobre
Mateus 7, verso 12, deixa eu conferir aqui, eu não anotei, mas eu acho que é esse mesmo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Preste atenção, o que a Bíblia diz, Mateus 7, capítulo 12. Tudo que você quer, que os homens façam a você, vocês primeiro têm que fazer a eles. Então, quem aqui gostaria de receber uma massagem da sua mãe? Levante a mão. Massagem nas costas, bem relaxada, é bom, não é? Pronto. Então, se você quer isso, você faça primeiro a ela. Essa é a lei que a Bíblia ensina. Isso é chamada lei áurea. Essa lei é importante para o Clube Desbravador. Atenção. Essa é a lei do companheirismo. Tudo que você quer que alguém faça a você, você primeiro faça a ele. Não seja egoísta, queira o bem para o próximo. Você não minta para se colocar na frente do outro. Você não seja desonesto. Você queira que o outro esteja na sua frente. Porque é bom que todos nós pensamos uns aos outros. Isso faz parte do companheirismo. Por isso faz parte ainda, cumprir fielmente a parte que me corresponde. A gente precisa fazer o bem ao próximo. O outro, a terceira lei é cuidar do meu corpo. Como é que a gente pode cuidar do nosso corpo? A Bíblia também diz lá em Coríntios que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer atuar em cada um de nós, quer estar em nós. E para a gente fazer isso, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Por isso que o triângulo do clube, uma das pontas do triângulo, significa parte física, porque a gente cuida do corpo. Existem algumas especialidades que está aqui atrás, é umas roxinhas. Vocês estão vendo alguma especialidade roxinha por aqui? Roxinha? Pronto. Essas especialidades roxinhas são da área da saúde, porque no clube a gente ensina muita coisa sobre saúde. Especialidade de primeiros socorros, resgate básico, nutrição, higiene oral. A gente ensina como fazer uma boa higiene oral. Então, existem várias especialidades da área da saúde que a gente ensina no Clube Desbravador, porque a gente precisa ter uma boa saúde, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus precisa estar em nós. A outra lei é manter a consciência limpa. O que é manter a consciência limpa? O que é que vocês acham? Não pensar em coisas pecaminosas, mas tem outra coisa. Foi Davi. Davi já é desbravador já. Negócio de aventureiro. Olha só, manter a consciência limpa, manter a consciência longe das coisas pecaminosas. Mas tem outro detalhe sobre manter a consciência limpa. Alguém aqui já desobedeceu o pai e a mãe algumas vezes? Isso eu sei que sim, porque eu já desobedeci também. Eu sei que todos já desobedeceram algum momento da vida. E sabe o que acontece quando a gente desobedece alguém, ou o professor, ou o pai, ou a tia, ou alguém da igreja? Sabe o que acontece? A gente fica pensando, rapaz, eu fiz isso escondido, ele vai descobrir. E aí você começa a esconder alguma coisa, você fica com medo de seu pai descobrir algo, porque você fez escondido, e a sua mente vai estar trabalhando em prol disso. Então a sua mente não está limpa. Então a melhor maneira de a gente manter a nossa consciência limpa é não errando e não desobedecendo. Entenderam? Como é que a gente pode manter a consciência limpa? Não desobedecendo. Tudo beleza até aí? Qual é a outra lei? Manter a consciência limpa. Aí a outra: ser cortês e obediente. Muito bem, Elizabeth. Ser cortês e obediente. O que é uma pessoa cortês? Alguém gostaria de ensinar aqui na frente o que é ser uma pessoa cortês? Quem é que gostaria de ensinar aqui na frente o que é ser cortês? Pode vir, quem quiser ensinar aqui, mostrar o que é ser cortês. Cortês, alguém sabe o que é cortês? Sabe o que é cortês? Cortesia. Boa noite, mademoiselle, né? Mais ou menos assim, né? Tem mais alguma coisa que é cortesia que vocês veem aí? O que é que vocês sabem o que é de cortesia? Quando a mulher vai chegar na porta do carro, qual é o dever do homem? Vai lá abrir a porta. Pode entrar, senhora, fica à vontade. A porta do banco está aberta, chega uma senhorinha com uma sacola, o que é que o homem faz? Abre a porta aqui. Peraí, deixa eu ir na frente, senhora, abrir a porta aqui. Isso é cortesia. Uma pessoa está aqui na frente,
está um pouco debilitada, aí o desbravador chega, a senhora gostaria de um pouco d'água? Eu vou lhe pegar para a senhora, bem rapidinho. Isso é ser cortês. Você vai lá bem caladinho, pega um copo d'água e vem deixar na senhora aqui na frente. Ó, senhora, tem aqui uma aguinha para a senhora, tem aqui uma aguinha para o senhor. Isso é ser cortês, ser uma pessoa educada. Chegar no... na escola, que é uma área onde eles passam muito tempo. Olha aí, na escola é um lugar que vocês passam boa parte do tempo, né? Como é ser cortês na escola? Bom dia, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Primeiro é ser cordial, né? Cordial, pedir licença, não arengar com os coleguinhas, emprestar o material, mas supervisionando para ninguém levar para casa. Uma coisa cai, o desbravador vai lá, apanha. Outra coisa, o que faz parte da cortesia também, sabe o que é? A professora deixou o lápis cair, quem é que vai se levantar primeiro? Desbravador. Vai lá se levantar, professora, está aqui o lápis da senhora. Outra coisa, alguém jogou um lixo na sala, o que é que vai acontecer? Desbravador se levanta, pega o lixo e bota no cesto do lixo. Desbravador cortês é isso, a gente ser um exemplo, isso é ser cortesia. E a lei, além de ser cortês, diz ser cortês e obediente. E tem mais, todo professor observa isso. Observa sim, observa. Olha que eu sou professora e eu conto nos dedos de uma mão os alunos que dão pelo menos bom dia. E vocês têm que ser os mais educados da escola de cá. São coisas que eu nunca fiz, assim, nunca esqueci, quer dizer, nunca esqueci na minha época que estudava, era dessas coisas, de jogar o lixo no cesto, de chupar um confeito e colocar o papel no bolso. Se alguém chupava e jogava no chão, eu pegava. Não precisava repreender a pessoa, ei, pega um lixo aqui, não, eu não fazia isso. Eu simplesmente pegava e botava no bolso. Quando eu visse um lixo lá na frente, eu colocava. E isso, as pessoas veem, as professoras veem, a pessoa vê, aquele rapaz é diferente, aquele menino é diferenciado. Aí quando alguém perguntar por que você é diferenciado, aí você diz assim, eu sou desbravador e carrego a excelência de Cristo. É essa a sua resposta. Lá na escola, quando as crianças, às vezes a gente dizia, eu fui trazer aquele prato que ficou ali, o menino diz, eu não vou buscar não, que não foi eu que deixei. Não foi eu que então, deixei. O desbravador, além de trazer o prato dele, o copo dele, ele recolhe ele olha o que está lá na mesa que alguém deixou e traz. E aí isso chama a atenção. E a escola vai reconhecer que vocês estão aprendendo que é bom. Exatamente. Desde o nono ano, eu sempre fui eleito o líder da sala. Desde o nono ano. Débora não me deixa mentir, ela não está, mas ela sempre estudou comigo do nono ano para cá. E eu sempre fui eleito o aluno, o líder da sala. Por quê? Porque justamente por esses motivos. Se eu chegava lá na merenda, as merendeiras me conheciam tanto que eu não pegava a fila. Ela guardava o meu, quando acabava de servir todo mundo, ela dizia, ei, eu guardei o seu. Porque eu não furava a fila, mas eu também não pegava, porque ela guardava o meu. Porque teve um tempo que eu quebrei a clavícula e aí ela se acostumou a guardar o meu. Aí depois eu fiquei bom da clavícula e ela continuou guardando o meu. Aí o que acontece? Os meninos deixavam prato, colher para todo lado. Aí eu sempre no final do intervalo estava lá. Os meninos deixaram lá no corredor tal. Ia lá entregar. Tinha um menino comendo lá na sala. Deixaram lá na sala. Ia lá entregar. Então, isso vai fazendo a diferença, os professores veem. E aí, quando você pergunta a qualquer um dos professores da minha época, conhece Marinilson? Todos vão dizer que conhece. Mas é difícil um professor conhecer o nome de todos os alunos. É difícil. Mas os meus professores, se perguntarem por Marinilson, todos vão conhecer. Entendeu? É difícil um professor guardar a informação de 10 turmas, por exemplo, de todos os alunos. É difícil. Mas pergunte que vão conhecer, porque eu sempre gostava de ser cortês, obediente, respeitava. Às vezes não era o melhor aluno na matéria, mas no comportamento eu procurava ser. Às vezes eu tinha dificuldade em alguma matéria, mas sempre dava certo no final. Vamos lá. Andar com reverência na casa de Deus. Passava pelo comportamento, não sabia de nada não. Andar com reverência na casa de Deus. É uma lei clara essa daí, não tem nem o que a gente explicar muito, não é? O que é andar com reverência na casa de Deus? Diga aí, Pedro, o que é que você acha? Pedro e Pedro, o que é que vocês acham, Pedro? Andar com reverência na casa de Deus. Primeiro,
gostaria de dizer a vocês o seguinte: o que é reverência? O que é reverência para vocês? Reverência para vocês é só ficar quieto? Não. É o que reverência? Prestar atenção. Vou mostrar para vocês o que é reverência. Antigamente, as pessoas, quando chegavam na presença do rei, elas tinham que prestar reverência. Como é reverência? Muito bem, elas tinham ou que se ajoelhar, ou em alguns casos fazer assim: estou à disposição. Os súditos chegavam para o rei e se reverenciavam, mostrando que estava à disposição do rei e que estavam submetidos às ordens do rei. Então, andar com reverência na casa de Deus é andar obediente, andar tranquilo, mas lembrando que estamos reverenciando a Deus e estamos prontos para receber as ordens de Deus aqui nesse lugar. Então, nesse lugar, a gente não fica com kikiki, não fica conversando, não fica brincando, porque a gente tem que estar pronto a receber a ordem de Deus, a vontade de Deus. E quando a gente vem para cá, a gente vem com o único objetivo: adorar a Deus, prestar culto a Ele, servir a Ele e esperar as suas ordens. Andar com reverência na casa de Deus. Depois de andar